Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, ou ligue a sua Bíblia. Você consegue falar para o seu irmão assim? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala com ele. Você fala muito? Pergunta a ele, você fala muito? Já que ele está com essa cara ruim para você, agora aponta o dedo para ele, fala com ele assim, você fala demais. Cala a sua boca. Fala para ele, cala a sua boca. Fecha a sua matraca. Ô, Juliana, quem que é Juliana? Levanta a mão. Como é que você chama? Alice? Hã? Daniele. E a colombiana? Thaís. Aí você já viu o tema da minha mensagem. Cala sua boca. Você fala demais. Abra sua mão assim. Que abrir os nossos lábios, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. Assim como o salmista orou, coloca um anjo na porta dos nossos lábios. Pai, que a cada dia a gente venha receber a revelação da Tua palavra, de tal maneira, Pai, que o nosso comportamento seja mudado e restaurado. E a Tua palavra diz que nós vamos prestar conta de cada uma das nossas palavras diante do Teu tribunal. Pai, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam gratas diante de Ti. Amém. Eu tenho recebido algumas críticas quando eu prego. Teve até alguém aqui que falou comigo, pastor, nunca mais prega nesse tema. E eu digo, não, mas foi bom. Ela disse, foi bom, mas eu fiquei uma semana sem comer açúcar, estava comendo macarrão, eu estava comendo pão com culpa. Eu até me inscrevi na academia, apesar que eu não fui, porque que eu preguei esses dias que nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que o corpo, a alma e o espírito têm que permanecer irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Que se fumar é pecado, quem come coisas erradas e quem não está cuidando do corpo. E Coríntios diz, aquele que destruiu o templo do Espírito, Deus o destruirá. Parece que essa palavra não é espiritual, mas ela é mais do que espiritual. Quase que eu preguei ela hoje de novo. Ontem eu fui numa casa e quem falou isso comigo está aqui frente a frente olhando para mim. E eu tenho birra daquele tema que diz assim, crente não bebe, mas come demais. E ontem eu falei, é Deus que está falando comigo. Alguém falou comigo, pastor, veio umas visitas aqui na minha casa, só que eles bebem. E eu pensei que eles não bebiam. E eu fiz comida. Lá dentro de mim ela falando, e o meu julgamento dizendo, fez comida para crente. Eles foram embora, a comida sobrou quase toda. Aí eu falei, nossa, eu vou pregar sobre esse tema de novo. Eu tenho ido numas festas aí. Gente, não me convida para festa. Toda festa que me convida, se tiver mesa de doce, então pode ter certeza que eu fico lá observando. Quem já viu isso aqui? Ninguém? Docinho acaba. Fui agora numa mesa lá, uma moça reservou 37 para ela. É suicídio. Eu prego sobre isso. Eu tenho pregado sobre vida conjugal, sobre as questões do comportamento. Mas Deus tem me chamado a atenção para esse texto. São palavras do dia a dia, porque muitas das vezes nós estamos querendo receber bênçãos espirituais, mas algo no nosso comportamento está bloqueando as bênçãos de Deus.
E uma das coisas que Deus tem me chamado a cada dia é uma palavra que me faz pensar e repensar na segunda-feira. Às vezes eu saio no domingo à noite, cheio do poder, cheio da glória de Deus, mas na segunda-feira eu não sei o que está pregado, o que foi pregado, e eu estou sendo levado na motivação, e muitas das vezes eu não aplico essa palavra, que é a palavra de Deus, que nos transforma, que nos liberta, e muitas das vezes, por algo que eu considero muito simples, eu posso não adentrar ao reino de Deus e nem ao céu. E uma das coisas que eu aprendo no livro de Provérbios, o que destrói a vinha não são as raposas, mas são as raposinhas. Vamos ao texto. Qual que é o texto, gente? Provérbios 10, 19. O que diz Provérbios 10, 19? Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19, na minha tradução: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida, versículo 20, é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. O lábio do justo, versículo 21, apacentam a muito, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Meu irmão, hoje eu estava brincando com as meninas e com os meninos, como disse a Daphne, lá no curso pré-batismo. E eu quero até fazer um adendo aqui, a quem não se batizou ainda, quem está na igreja: pastor, eu quero conhecer, por que orar, por que não orar, dízimo, oferta, Apocalipse, vários temas, o que pode, o que não pode, enfim. Nós temos um curso chamado Discipulado. O batismo seria agora no primeiro domingo de agosto, mas vai ser de setembro. Esse curso é maravilhoso e é a DAF que ministra. E hoje, lá no discipulado, a gente falava sobre muitas questões que cercam o nosso comportamento cristão, o que nos faz parar, o que nos faz desistir. E eu abri o meu coração e falei muita coisa no tocante ao meu comportamento. E o que eu vou falar nessa noite serve para todos nós, seja o pastor, seja o pregador, seja o profeta, seja o mestre, seja o apóstolo. Todos nós pecamos no falar, e muitas das vezes nós nos perdemos porque nós falamos demais. Nós não seguramos a nossa língua dentro da boca. E eu aprendo, sabe, ô Igor, é Igor? Seu marido chama Igor, Érica? Ô Igor, esquecendo seu nome, Igor. Tá bonitão, hein? Gostei dessa barbicha. O homem consegue domar e prender vários animais: o leão, o elefante, o tigre. Mas existe um animal que nós não conseguimos dominar, o David. Esse animal, ele fica numa toca, por dentro ou por trás dos dentes, que é a nossa língua. Eu fico triste, sabe, irmãos, porque eu prego, ninguém dá um amém, ninguém fala glória a Deus, ninguém. Fica todo mundo assim: essa palavra, né? Sabe, eu queria pregar e as pessoas... Aí eu vou pregando esses assuntos assim, que de vez em quando dá na cabeça de pregar. Estou achando que hoje eu vou mudar isso aqui para Apocalipse. O livro é doce ao paladar e amargo no ventre. E às vezes nós vamos falando o tempo todo, e pessoas faladoras
às vezes desperta ódio nas pessoas. E às vezes aqui nós estamos, como crente, nós temos um medo, uma preocupação com símbolos, com a ação dos demônios, com pomba-gira, com arranca-toco, com todos os espíritos de misérias, espíritos causadores de confusão. Mas às vezes nós não preocupamos o que está por trás dos nossos dentes. Se a minha boca, se as palavras da minha boca não tiver a sabedoria, o controle do Espírito Santo, eu abro a porta para que vários demônios e maldições cheguem até a minha vida, até a minha casa, até a minha família, porque eu não controlo as minhas palavras. Quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos destruídos, por conta da nossa boca. Eu estava falando hoje no discipulado, me parece, eu não anotei aqui, Provérbios 6, 11 ou 16, dos pecados que entristece, que o Senhor detesta. Entre eles tem 3 pecados que é ligado à boca, à língua. E a Bíblia fala que tem o sétimo que ele abomina: aquele que espalha contenda entre os irmãos. Acha para mim, 6 coisas aborrece o Senhor. 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que também é a língua que profere mentiras, e a sétima que o Senhor odeia, é o que semeia contenda entre os irmãos. Se o Espírito Santo não trabalhar na nossa boca, se a gente não tiver o controle do Espírito Santo, já tem a data marcada da reforma feminina, e junto com a reforma feminina tem a reforma masculina. As inscrições terminam muito rápido da reforma feminina. 120 mulheres, fecha muito rápido. Se você quer fazer inscrição, faça rápido, que já deve estar quase terminando as inscrições. De 120 mulheres ou 200 mulheres, sei lá, que estão aqui, 90% delas, muitas das vezes ferida, machucada por uma palavra, e na maioria das vezes pela pessoa masculina, que fere e machuca com palavras. A maioria, tanto das mulheres e dos homens, feridas, machucadas, trazendo traumas, por uma palavra falada por um pai, por uma mãe, num momento talvez de emoção, num momento de ira, num momento de raiva. E às vezes a gente nem pensa nisso. O que nós estamos falando? Quais são os estragos que nós estamos fazendo com a nossa boca? Você não vai dar nada que presta. Você é igual ao seu pai. Você é igual à sua mãe. Você é um lixo, parecendo aquele pai seu mulherzinha, vagabundo, vagabunda. Você vai me matar de tanto desgosto, peste ruim dos infernos, capeta, demônio, burro,
retardado, retardada, lerda. Cuidado com seus momentos de emoção. Ah, mas eu estava com raiva. Ah, eu não gostei. Ah, eu acho assim. Hoje pela manhã eu estava dando uma palestra aqui com o pessoal do louvor, e eu estava falando sobre quando Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu amo. É como Jesus estava dizendo: não existe amor sem serviço, e não existe amor sem compromisso, nem comprometimento. E eu estava dizendo para eles: não basta você ser o melhor instrumentista, você tem que ter compromisso e comprometimento, porque Deus move por princípio, e quando você quebra um princípio, você é quebrado por Ele. Eu não vou adentrar nisso aqui, mas uma coisa eu estava ministrando para eles: cuidado com as suas emoções. Que muitas das vezes você fica ferido, ofendido, porque a gente é assim. Tem gente que é boa de serviço, mas é ruim de compromisso e de comprometimento. Então tem um ensaio e aconteceu um problema, mas ele não comunica, não fala. E quando alguém vem dizer: por que você não veio? Por que você não se fez presente? Ele se ofende. Qualquer crítica ele se ofende. E o que é a ofensa? Uma emoção. Moisés, ele estava cansado do povo, e o povo atazanou a cabeça de Moisés. E Moisés, no momento de emoção, de ira, Deus fala com Moisés para ele tocar na pedra, na rocha. Moisés pega e fere a rocha por 2 vezes. É um momento de emoção. Hã? Fala, ó rocha. Está em Números 20 e 22. E Moisés fere, toca na rocha por 2 vezes, por conta de uma emoção. Cuidado para você, no momento que você está chateado, no momento que você está nervoso. Ah, mas eu estava nervoso. Você sabia, irmãos, quando a gente está alegre? Ei, Neinha, ontem lá na sua casa eu estava alegre, eu estava até cuidado com as minhas palavras. Eu palestrei lá de uma maneira ponderada. Que quando eu estou alegre, eu digo: você vai para a Europa, e hoje, Neinha, eu estou sentindo, o pastor Faria vai te dar 15 mil reais para você levar, e o Silas vai colocar 5 mil dólares na sua bolsa. Que quando eu estou feliz, eu faço promessa, eu empresto dinheiro. Quando eu estou triste, são todas emoções. Eu fico negativo. Oh céu, oh mar, oh terra. Isso só acontece comigo. E a pessoa está abrindo a boca. Quando ele está alegre, ele está fazendo promessa que ele não vai conseguir cumprir. Quando ele está triste, ele fica lançando maldição. Eu sou feio, nada dá certo para mim, ninguém me vê, ninguém me ama. E quando ele está nervoso, hein, Cláudio? Que você estava me fazendo raiva lá ontem, dando palpite na minha palavra. E quando a gente está nervoso, a gente fere e machuca pessoas. Quem aqui já ficou nervoso? Quem aqui já ficou muito alegre? É idiota perguntar isso, né? Quem aqui já ficou muito triste? Cuidado com essa matraca sua. Cuidado com essa boca sua. Olha o que você está falando. Olha o tanto de gente que você está ferindo. Olha o tanto de gente que você está matando. Cadê os homens que estão aqui? Pastor, não aguento minha mulher, não sei o quê. Ué, por que você casou com mulher? Casa com homem então, miserável. Mulher é diferente de você, rapaz. Mulher é emocional, você é racional. Como é que você quer que sua mulher te trata bem se você é um cavalo? Ah, pastor, mas eu trabalho. Arroz, feijão é comida na casa do pai dela. E muito melhor do que esse negócio seu aí, mano. Porque mulher sonha. A maioria das mulheres tem um sonho. Um tapete de espelho, ou um tapete vermelho, vestido de noiva. Você sabe fazer a marcha nupcial? Você é jovem, nem deve saber. Só os idosos que sabem fazer. Marcha nupcial tocando.
E a mulher entrando igual uma princesa. Pam, 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 pam. O camarada vestido com terno bondita. E ela romântica. Ela vê aquele horroroso, como se fosse um príncipe. Depois que casa, primeira semana, ela diz: eu achei que eu tinha casado com um príncipe. Primeira semana ela descobre, o príncipe está dando coisa. Casou, foi com um cavalo do príncipe. Cuidado com as suas palavras, está causando muito estrago. Mulher que grita. Será que tem alguma mulher que grita aqui? Eu acho que até Deus detesta a mulher que grita. Fala baixo. A Bíblia fala que tinha uma mulher que Jesus lá ia, e essa mulher vinha andando atrás de Jesus. Vai da minha cara! E os discípulos falaram: Jesus, manda essa mulher embora, mata essa infeliz. Vem gritando atrás de nós. E Jesus não deu nem assunto, porque ela está gritando. A mulher Ciro Fenício. Ninguém merece uma mulher gritadeira. Olha para você ver, minha filha, sem nenhuma ofensa, porque hoje as minhas palavras são ponderadas. A hora que você estiver gritando, bem nervosa, vai gritar na frente do espelho. O tanto que você está feia. Parece o cão chupando manga. Cuidado com as emoções. Eu não gosto de falar, que eu não gosto desse assunto. As emoções é igual diarreia. Ela vem forte e passa rápido. Você está falando na hora de ira. Você está falando pausado pela emoção. Você está falando igual um idiota, igual uma... Como é que a gente fala idiota? Está falando igual um idiota. Ou está falando como uma idiota, como um trouxa, como uma trouxa. E quem abre muito a sua boca, quem fala demais vai pecar mais. E aquele que segura um pouco as suas palavras é sábio, peca menos. Tem hora que a gente fala muito, gente. E tem hora que a gente critica. Não foi chamado, não dá palpite. Ah, mas é uma crítica construtiva. Vai pedir a sua opinião. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Rafaela é tão rápida que antes da gente citar, a gente está olhando se ela colocou. Você sabia que tem um tempo de falar e tem um tempo de calar? No tempo de calar, a gente está falando. E no tempo de falar, a gente está calado, emburrado. E a maioria de nós homens são assim. Minha mãe sempre diz comigo assim: vocês não conversam. É assim, irmã Figueira? Vocês não falam. E eu agora estou calado, eu estou com sabedoria. Eu não vou falar mais aquelas coisas. Quando a senhora falou: se você falar, eu pego o microfone. Ó. Terminei aqui. Não vou falar. Não. Acabou. Mas aqui tem uns homens ruins aí que Jesus está precisando levar isso para o céu, tá? Matar um por um. Você já pensou o que você está falando? Se você pega a ciência vai falar que quando você repete uma coisa por 17 vezes, sua mente começa a acreditar nela. As crenças limitantes, todas as crenças, elas são geradas da mente de um ser humano e vai determinar as ações que vão gerar até mesmo os hábitos e vai levar esse homem ao sucesso ou fracasso através de palavras repetidas ou por questões que geraram emoções. Você entende que um pai, uma mãe de um menino judeu, se o menino judeu chega na escola com notas ruins, o pai de um judeu não diz: que
nota é essa, seu malandro, vagabundo, não faz nada, tem tudo dentro de casa e você não estuda, você é um burro, você é um asno. Os pais não falam isso. Sabe o que os pais falam? Meu filho, a escola não te entendeu. Você é um gênio. A escola não te entendeu. Quantos pais que batem nos filhos? Ainda bem que meu pai nunca me bateu. Sim, irmã Figena, mas a senhora sim. Já? Mas pouco. Precisava de apanhar mais. Pouquinho. Muito pouco. Mas quantos filhos que foi espancado, ridicularizado? O pai estava com raiva. E hoje são filhos totalmente destruídos. Na minha época, eu já sou um senhor que eu estou caminhando para 60 anos. Se alguém não sabe, mês que vem eu faço aniversário, viu, gente? Na minha época não tinha laudo de TDAH. Era retardado mesmo. Quem tinha um déficit cognitivo. Eu nunca ouvi que eu era retardado. Dos meus pais, não. Que eu não aprendia nada. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi um palavrão dentro da minha casa. Eu nunca ouvi o nome da mulher da esteira. Eu nunca ouvi grito dentro da minha casa. E de vez em quando eu chego lá na casa dos meus pais, gente, é um negócio romântico. Olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Você está aí do lado do seu marido, cutuca ele, fala, presta atenção que o pastor está falando. Olha para você lá, presta lá, viu? Presta atenção. Olha isso aqui, eu chego no fundo da casa dos meus pais. Quem já foi lá, tem um banco de ardosa lá no fundo. No fundo da casa deles, gente, não pode plantar muita árvore, mas eles plantaram um pé de acerola, um pé de graviola, 10 pés de mamão, um pé de amora, um pé de laranja, um pé de abacate, um pé de ameixa, uma jabuticaba, abacate, chuchu e outras árvores que a gente não sabe o nome. Plantaram até uma pitanga que virou uma flor rosa. No meio dessa floresta tem um banco de ardosa. Aí eu chego lá de surpresa. Os 2 bebês estão sentados no banco de ardósia, trocando uma resenha, rindo, por mais de 1 hora. Aí de vez em quando rola um acordeon e uma canção. E eles continuam a resenha. Eu fico lá pensando, gente, o que eles estão falando? Que tanto de assunto é esse? 65 anos de casado, mais 10 de namorado. Eu nunca ouvi dentro da minha casa assim. Cala a boca, mulher. Oh, mulher chata. Ô Luiz, sabe como é que o pastor Faria chama a irmã Figena? Minha garota. É assim, irmã Figena? Isso aí gera assunto? O que a senhora sente quando eu chamo a senhora de minha garota? Depois de 65 anos, o coração dispara. Minha garota, nós vamos namorar hoje. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Quando a gente está perdendo o casamento, vida profissional, destruída com palavras. Gente, nós precisamos aprender a falar só o que nós precisamos dizer. Você sabia que a gente tem uma pressa diabólica para falar? E sabe de uma coisa? Quem fala primeiro sempre perde. Tem uma reunião, você começa a falar primeiro, aí todo mundo fala, não, existe outro ponto, outro. A sua fala cai toda por terra, você tem pressa para falar. Tem gente que não espera nem o outro falar, quer falar. Escuta, quem fala demais, as pessoas deixam de ouvir e passam só a escutar. Olha bem,
Para você, Nelson, fala igual maritaca. Só estou brincando, viu, Nelson? Que eu estou falando sobre palavra, eu sou um cara ponderado, eu não faço brincadeira boba. Mas vamos falar assim, Nelson, sabe aquelas pessoas que falam demais? Nelson, olha bem as pessoas aqui. Quem conhece alguém que fala demais? Quem conhece alguém que é invejoso? Quem aqui já falou que o povo brasileiro não sabe votar? Diz que fizeram uma pesquisa. O povo inveja, 100% respondeu. Tem muita inveja, o povo é invejoso. Aí na pesquisa perguntou: você é invejoso? Quando perguntou se tem muita inveja, se conhece alguém que inveja, 100% diz que o povo é muito invejoso. Todo mundo respondeu que o povo é invejoso. Tinha 100 pessoas. E quando perguntaram: você é invejoso? Não teve um invejoso. Será que eu estou pregando só para mim? Será que tem alguém aqui que precisa pedir: Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios, Deus me ajuda, me dá sabedoria nas minhas palavras, eu estou destruindo imagem de pessoas, e sem perceber eu estou ministrando maldição na minha boca, eu estou falando como um tolo, sem pensar no que eu estou dizendo, movido por uma emoção. E quem fala demais, as pessoas deixam de ouvir. Elas só escutam. Entra aqui e sai aqui. Hein, Rani? Sua família não é de falar muito, sua família é mais ponderada. Vilma, você também não fala muito. Então vamos fazer uma fofoca nós três aqui. Você já pensou uma pessoa quando ela fala muito? E a pessoa está falando, os outros falam: não, fulano fala demais. Cuidado para eu e você. Provavelmente é mais fácil eu ser essa pessoa. Eu falei 1h30 na escola dominical, falei mais 1h30 na reunião do louvor, falei mais 2 horas na reunião ali em cima, né? Mas estava bom, hein? Foi uma festa. Não estava bom? Uma festa. Mas quem fala demais, as pessoas deixam de dar ouvido, começam a escutar. E tem hora que a gente está falando pelas tamancas, tem hora que a gente abre a boca e sai tanta besteira, e o pior é que a gente acha que está certo. Salmo 141, versículo 3: põe, ó Senhor, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Gente, sabe o que eu descobri? Que pessoa sábia, ela ama o silêncio. Até o tolo calado ele passa por sábio. E às vezes a gente não fica com a língua dentro da nossa matraca. Eu estava lendo um livro esses dias do bispo, esqueci, americano, Ted James, sei lá. Maravilhoso livro. Feche a tua matraca. Provérbios 18, 20: do fruto da boca cada um se fartará do seu ventre, do renovo dos seus lábios ficará satisfeito. Versículo 21: a morte e a vida está no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Escuta, do fruto dos nossos lábios que nós vamos comer. Se você grita miséria, droga, Sete Lagoas tem uma cabeça de burro nessa cidade, ninguém prospera, é uma cidade miserável, que o povo dessa cidade, esse povo de Sete Lagoas é um povo que vive de aparência, que esse povo vive de imagem, que esse povo é um povo esquisito. Sete Lagoas, bom é o povo de São Paulo, bom é o povo do Rio Grande do Sul, bom é o povo de Santa Catarina, mas aqui ninguém vai para frente, o salário dessa cidade é uma miséria. Filho, é isso que você vai viver. Eu declaro, essa cidade é uma das cidades mais bonitas da face da terra. O povo dessa cidade é abençoada, o povo dessa cidade é linda. Meu irmão, eu sou um pastor muito feliz. Ninguém nunca me viu dizendo: eu ser pastor.
É igual, tem mãe que fala isso. Aqui não tem nenhuma mãe que falou: ser mãe é padecer no paraíso. Fecha essa matraca miserável. Se alguma mãe fala isso, perdão, viu, gente? Você já viu eu falar? Eu não aguento mais ser pastor. Que povo dessa igreja. Eu e Neinha trocando uma resenha, 1 milhão de vezes ela disse para mim: pastor Giovano, o povo dessa igreja é engraçado, né? Lá todo mundo é bom. Eu digo: lá, sim, lá não tem nenhum filho desencapado. O povo bom é o povo da Deus é fiel. Meu irmão, eu sou pastor da melhor igreja da face da terra. Deus coloca o povo melhor dessa terra na igreja. Deus é fiel. Os ruins passam direto. E quando tem uns muito ruins, Deus pega e leva eles para a glória rápido. Mentira, gente, brincadeira e muito boba. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Quantas vezes eu fico olhando para trás, gente, quantas pessoas que eu ofendi por palavras, até por brincadeira. Quanta gente ofendida, quanta gente machucada, por conta de uma palavra da gente na hora da raiva. Sabe, quantas pessoas não são crentes mais? Quantas pessoas não passam na porta de uma igreja por conta das nossas palavras? Imagina, eu não vou falar qual que era a religião do pastor Faria, mas ele era pembeiro. Irmã Figiana conta, todo crente que entrava dentro da casa dele, ele punha os crentes para correr, porque ele é bravo, gente. E os crentes chegavam lá e ele vinha com os utensílios, as imagens, com a fé que ele tinha, que era mais ligado às religiões afrodescendentes. E a pessoa falava: isso não vale nada, isso é negócio do capeta, negócio do demônio, e punha para correr. Eu já ficava esperando os crentes. Um dia chegou um crente e ele diz: olha aqui os livros que eu tenho, segundo isso, segundo aquilo. Esse diz, esses livros é bom, e não sei o que. Aí ele mostrou as imagens, o cara não fez crítica. E aí o cara leu os livros dele, achou bonito. Aí ele diz assim: agora eu tenho um livro aqui também que é excelente. E ele abriu a Bíblia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, precisa uma palavra certa, uma palavra boa, sabedoria. E tem hora que a gente não ganha ninguém porque a gente é chato. A gente não apresenta Jesus, a gente quer falar da fé dos outros, destruir a imagem dos outros. Tem crente que é tão chato que ele acha que o crente, Jesus é dos evangélicos, o céu é dos evangélicos, está destruindo a imagem de todo mundo, está apontando o dedo para todo mundo. Meu irmão, e você que estamos aqui, nós não somos melhor do que ninguém. Se eu pudesse, eu que não posso. E tem gente que diz assim: se o meu dinheiro desce, não sei mais o que, eu colocaria uma placa aqui, ali assim: não aceitamos pessoas perfeitas. Se eu e você estamos aqui, é pela graça que nos alcançou. O céu não é para os perfeitos, é para os justificados. Humilha, meu irmão, reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Fica chato não, fica aborrecido não. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a sua vergonha.
O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Imagina aqui, irmã Figena, pastor Faria chega em casa bravo, nervoso, gritando, dando uma bronca na senhora. Se a senhora levantar a voz, só conhece ele é bravo, ele vai ficar mais bravo. Agora se a senhora fala assim: Demazinho, calma, filho. Cai igual o patinho? Calma, filho. Senta aí. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço? O homem é o cabeça? É. E a mulher é o pescoço. Sim. E o pescoço Mas tem muito homem que acha que é o cabeça, mas é o cabeça de bagre. Mas se ele chega nervoso, não, eu vejo o seu esforço, você é trabalhador, eu vejo o que você faz, vai baixando a voz. vai baixando. O que a pessoa faz, a mulher? Se ele fala alto, ela grita. Vai virar um inferno. Gente, presta bem atenção aqui, olha para mim. Como é que eu falo esse negócio? Eu não gosto de falar da minha vida para ninguém. Eu vou confessar meus pecados aqui, igual eu confessei lá no discipulado lá. Um período da minha vida, irmãos, eu tomava umas bebidas muito finas. Drink ideia, conhaque, cachaça, pinga, misturado com vinho, Campari. Bebia esses negócios. Mexia com as coisinhas também. Me corrija se eu estiver mentindo. E aí eu chegava. Teve uma época que tinha um mutirão, o David, na casa do pastor Faria. Ele era pastor, eu como filho do pastor, eu era bamba. E eu vim para casa de tão bêbado, eu estava todo vomitado. Eu dormi na esquina. Eu dormindo na esquina, alguém foi lavar o passeio. O muro era alto, tinha um cano, aí jogou a água me molhou todo. Com aquela água eu levantei, eu achei que eu estava bom. E eu fui cambaleando para casa, encostando nos muros, e aqui tanto de crente fazendo mutirão. E eu fui aquela miséria, todo bêbado. E assim eu cheguei na minha casa por vários dias da minha vida assim. Quando eu chegava lá em casa, naquela época nem tinha portão eletrônico, Caio. O portão já abria, parecia que era eletrônico. O pastor Faria estava me esperando. Quantas vezes dava banho, quantas vezes abraçava e falava: filho, eu te gerei para ser profeta do Senhor, para ser do altar. É assim? Nunca escrevi vagabundo, cachorro, que vergonha, os irmãos aqui fazendo mutirão, e você desse jeito, você não presta para nada. O povo da rua falava: esse aí é a ovelha negra, não vai dar nada que presta, vai matar os filhos disso. Não, você é profeta do altar. Ei, levanta a tua mão, você tem a autoridade de Deus na tua vida, na tua casa. Os seus filhos são como flecha. Flecha você aponta, para onde você apontar. Ei, eu quero declarar profeticamente que o teu filho vai aonde você não foi, que Deus está restaurando o teu filho, a tua filha. Ei, são flechas na mão do Deus vivo. Para de amaldiçoar os seus filhos. Os melhores estão dentro da tua casa. Para de praguejar no momento de emoção. Tem gente que fala assim: como é que seu pai tem uma fiarada? Eu digo: não é muito, é só 7. Todos eles estão no altar. Na minha época, era mais de 200 meninos na igreja.
Eu quero até pedir o Silas. Nós tínhamos um grupo de louvor. O Silas era Beck e eu era o ministrante de louvor. Traz a foto, Silas, amiguinho de Jesus. Era 200 meninos que ficou crente. Eu dei uma desviadinha, mas voltei. Eu, Silas e o irmão dele. O resto desviou tudo. Sabe por quê? Os pais espancavam. Naquela época é proibido. Vilma também, né? Naquela época, você lembra, Vilma? A gente era criança e Dani já era um jovem, uns 30 anos. Não era isso, Vilma? A gente não podia usar short. A gente não poderia ir no cinema. A gente não tinha televisão em casa. Aí o menino ia jogar bola. O pai falava que Jesus ia quebrar a perna dele, batia nele, espancava ele, gritava, falava que ele ia morrer. Os meninos tomou pavor de crente. Sabe o que é isso aqui, ó? Língua. Falta de sabedoria. Quando eu calar a boca, a bênção de Deus desce. Escuta, eu vou terminar aqui. Eu nem estou olhando para as horas. Alguém liga esse negócio para mim aqui, ó, que aí eu termino, eu não sei quantas horas agora. Sangue de Jesus. Mas eu vou terminar isso aqui. O povo hebreu andou 40 anos em círculo no deserto, porque não calou a boca, murmurou. Tem coisas que não foi o diabo, foi sua boca. Na multidão das palavras está o pecado, mas a sensatez, no silêncio e na sabedoria. Faladores, eles estão disponíveis, sábio não. Eles não gastam tempo com coisas fúteis. Grave isso aqui, ó. Quando você trabalha em silêncio, o inimigo não sabe aonde atacar. Olha para mim, quando você trabalha em silêncio, o inimigo não sabe aonde atacar. O inimigo não lê seus pensamentos. Viu, Lucas? O inimigo não lê seus pensamentos. Mas a gente fala: ah, eu quero trocar meu carro, eu quero trocar minha casa, com pessoas erradas. Fala coisas que não devia falar, fala dos outros. Fala os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. A gente está sempre abrindo a matraca. Se você ficar calado, nem o inimigo sabe onde que vai atacar. Irmãos, esse negócio de falar mal dos outros, eu estava compartilhando. Tem hora que a gente fala coisas dos outros que não tem necessidade alguma. Eu falei com os meninos lá que a gente tem que buscar a Deus todo dia. A unção que a gente recebe, o nosso tanque tem furo. Se a gente não buscar todo dia, a gente não muda. Se a gente não ouvir uma palavra dessa, a gente não muda. Eu estava falando com eles: vocês vão batizar, mas vocês têm que vir no curso pós-batismo. Vocês têm que ir no encontro com Deus. E depois do encontro você tem que receber. E eu contava para eles: hoje eu comecei a falar de alguém. E eu digo: para quê? E nós lemos aqui, ó, Provérbios 6,16. Deus odeia o fofoqueiro, o murmurador. Deus odeia. O diabo caiu por soberba. Ele se achava. E diz que o diabo diz assim: eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. Tem gente que não muda porque é soberbo. Uma das coisas tristes quando a gente conta a vida da gente para todo mundo, que depois você tem que prestar conta. Mas você falou que ia comprar o carro, não comprou. Você falou que estava fazendo aquele curso e não fez. Você falou, mas você tem que sempre prestar conta. Mas não é porque você abre demais a sua boca. E todo falador é odiado. Lugar de honra não é para faladores. Quem quer ser uma pessoa de honra? Quem quer crescer na vida? Quem quer estar no meio dos melhores? A Bíblia diz assim: anda com bons e tornará um deles. Se tiver uma reunião aqui para fechar um negócio e tudo, o falador a pessoa deixa de fora. Se tiver na empresa uma promoção e tem uma reunião, o falador fica de fora. Ninguém dá ouvido ao falador. Provérbios 16:32. Melhor do que tarde irá do que é poderoso o que controla o seu ânimo. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É melhor aquele que controla o seu espírito
do que aquele que domina, o que toma uma cidade. Você não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar sua boca. E eu termino aqui dizendo: fale pouco, fale baixo e fala devagar. Fala para o seu irmão assim: fale pouco. Fala para ele: fale pouco. Baixa o tom da voz, fala com ele: fale baixo, fale devagar. Repita comigo assim: fale pouco de si, nada dos outros, mais de Cristo. Esses dias eu estava andando com esse lema: fale mais de Cristo, pouco de mim e nada dos outros. Aí eu fiz um voto: mais de Cristo, menos de mim e nada dos outros. Juliana, o que você está olhando para mim? Hein, Thaís? O que foi, Edgar, que você está olhando para mim? Cadê Edgar? E você, Érica? Para que vocês estão rindo de mim? Jesus vai pegar os seus na curva. Faz esse voto agora, levanta a mão. Mais de Cristo, menos de mim e nada dos outros. Quer agradar a Deus? Vigia sua boca, vigia o seu coração. Cuidado. Na hora da raiva, quando alguém chega para você falando que o outro falou mal, você nem tem certeza que é verdade, você já fala: e ele está falando de mim? Quer ver? Viviane chega para mim e fala para mim: Neinha falou isso e isso, eu sei, e não sei o que, e pá, e eu fico nervoso e eu falo: e ela que é chata, feia e boba. Eu falo igual um otário. Vigia. Se nós nos preocuparmos com isso, filha. Alguém conhece minha filha? Fica de pé. Essa aqui é minha filha, chama Luzilene. Quando essa mulher chegou para a igreja, era a mulher mais brava da face da terra. Brava. Hoje é um doce. No nosso peito tinha que ter uma placa aqui. Tá com vergonha, filha? Não, tá bem. No nosso peito tinha que ter uma placa: cuidado, poeira, Deus em obras. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Calma seu coração. Você não é agente de notícias ruins. Não fala só o que você pensa. Você está levando fé para os outros, você está levando Jesus. Você acha que as suas palavras negativas, essas palavras que ferem, vai mudar alguma coisa da circunstância? Ou você só está dando ferramenta para Satanás? Ou você só está levantando a poeira? Ou você só está levantando a destruição? Eu não sou agente de destruição, eu sou agente do milagre.